impositória, vingativa, ou de uma forma bruta ou má, porque Deus não é mau, Deus é bom. Então Deus, ele é desta forma. E é assim que eu acredito, é assim que eu sinto. Então eu não sou uma pessoa assim, não vou ser aqueles pastores que ficam gritando, esbravejando e falando aí, e brigando e falando dos outros, porque o que importa é o Pai, não os outros ou as pessoas. Então o que importa é o que nós aprendemos. Eu vou continuar aqui o Evangelho segundo Filipe, da Bíblia Gnóstica Proibida, que é o nosso livro perfeito, que tem o melhor autor, o cara mais bonito que existe neste mundo todo, que sou eu. E esse livro do Evangelho de Filipe foi o primeiro livro que eu li na vida, então eu gosto muito dele, por isso que eu vou ler e trazer esse conhecimento sempre para vocês. São dizeres bem separados, você percebe, né? Tem todas as partes. E aí eu vou continuar no 48, que eu lembrei qual que eu parei ontem. E o 48 é muito bonito também, que toca em mim, que é: se atira a pérola ao monturo, nem por isso ela perde o seu valor. Tampouco se faz mais preciosa ao ser tratada com unguento de bálsamo. Mas aos olhos do proprietário, conserva sempre o seu valor. O mesmo ocorre com os filhos de Deus, onde quer que estejam, pois conservam sempre seu valor aos olhos do Pai. Aqui monturo é a lama. Se você jogar uma pérola na lama, ela nem por isso vai perder o valor dela. E se você colocar ela no meio de um perfume, encher ela de bálsamo, colocar num vidro cheio de perfume, ela também não vai ficar mais preciosa. Porque aos olhos do dono dela, ela tem sempre o valor dela, que é o de uma pérola. É muito valiosa. Assim, a sua alma, ela é uma pérola. E não importa se você está na lama, não importa a sua condição hoje, se você está passando por tribulação, está sujo com pecado, qualquer coisa, você continua tendo valor para o Pai, porque o Pai é seu dono, é o dono da sua alma. Assim como a parábola do filho pródigo. Então não importa se você está numa mansão, se você está cheio do dinheiro, está rico, isso também não faz você mais precioso ou melhor do que aquele que está na lama. Para o Pai, vocês dois, nós temos o mesmo valor. Nós somos almas, somos preciosos. Tem um livro também que eu vou ler aqui que se chama O Hino da Pérola. E ele é muito interessante porque ele traz uma alegoria gnóstica que é realmente que nós somos filhos do Pai, filhos de Deus, e somos enviados nessa terra para encantarmos a serpente, que é o mundo, em busca da nossa pérola, que é a nossa alma, para a gente resgatar a nossa alma. Então a gente vem como um espírito de luz para a gente resgatar a nossa pérola, a nossa alma. E às vezes a sua alma gêmea também, sua alma, porque nós fomos divididos ali quando viemos para o mundo, você tem uma alma masculina e feminina, provavelmente sua alma feminina está rodando por aí. Aí você encontra, ou você, sua alma masculina, e aí você encontra e se une os dois e se torna uma alma só. E aí então desse jeito você busca, mas não importa se você hoje está numa situação de pecado, está na lama, está na miséria, se está passando por dificuldades, para o Pai você tem o mesmo valor. E não se compare com outras pessoas que estão numa situação melhor, porque você tem o mesmo valor. Então nunca ache que por causa de uma situação temporária você perde o valor para o Pai. Porque o inimigo, o que ele faz com a Bíblia? O que ele faz? Qual que é a artimanha dos arcontes, do, vamos dizer assim, o adversário, Tiago? Ele quer que você pense que Deus se afasta de você e que você perde o seu valor, o valor para Deus, toda hora. Que você não é digno de se achegar a Deus. É essa artimanha. Por isso que a Bíblia, como ela é, eu não indico você a seguir ela. Então, todos esses livros aqui, ó. Se você ler aqui, desde Gênesis, você vai ter lá, Adão pecou contra Deus e Deus fez o quê? Lançou ele fora do paraíso, colocou um querubim lá e lançou ele fora. Aí Deus vai lá, chama Abraão. Abraão errou, Deus foi lá e castigou ele.
Aí vem lá Jacó. Jacó errou, Deus foi lá e castigou ele. Afastou ele. Aí depois veio lá José. Caiu, sofreu, como se Deus tivesse sofrido. Aqui o Deus não é o pai, é o Sabaoth, né? Mas as pessoas acham que é o pai de Jesus. Aí você vai e vem aqui, Gênesis aqui, ó. Jacó habitou na terra, caiu. Aí pegou o irmão de Jacó, só porque nasceu depois, Labão também se lascou. É só isso. Aí vem lá Saul. Saul se lascou também. Ah, tem Moisés. Moisés serviu Deus, aí o povo foi tirado do Egito, mas o que desagradou Deus ficou no Egito 40 anos, ao invés de ir por 40 dias na Terra Prometida, porque Deus ficou birrado, ficou com birra porque eles, sei lá, pecaram, fizeram um bezerro de ouro, não tiveram tanta fé, tirou eles do Egito para ficar sofrendo no deserto. Você entende a lógica? Então todo esse livro, e eu posso falar aqui todos eles, cada um aqui, seja Davi, foi escolhido por Deus, não fez uma coisa que Deus queria, Deus foi lá, matou um filho dele, destruiu, trouxe guerra, aí o próprio filho destruiu o reino, e é isso, o povo de Israel vive até hoje, tá? Eles fazem uma coisa e tá lá sofrendo, o povo lá, porque eles servem esse Deus, que não é o pai de Jesus. E aí, na Bíblia e toda essa religião que eles fazem, é movida em cima de você sempre achar que você nunca é suficiente para Deus. Que você sempre tem que estar como se você tivesse um pai que ele coloca um padrão tão alto que você nunca consegue alcançar. Quem já teve um pai assim? Que por mais que você fizesse qualquer coisa, seu pai nunca está satisfeito. Sempre fala, isso não é mais que o suficiente, você não é meu filho, porque você não agiu assim. Uma mãe bem rígida, narcisista, que fica ali no seu pé e fala, se você não fizer o que eu te faço, eu não te amo. Se você não fizer o que eu te faço, você não é importante para mim. Se você não seguir o meu caminho, não é. E aí é isso que as pessoas sentem. Quando você está numa igreja tradicional, você sente isso, e é sempre isso. Você está sempre tentando agradar a sua mãe e seu pai e nunca consegue. Porque é impossível, segundo as leis deles, né? Tanto que eles mandavam lá matar boi, matar vaca lá por causa de pecado. E aí as pessoas, porque eu estou purificado, porque o povo lá... Esses dias eu vi uma situação na TV que acho que 500 pessoas morreram quando elas estavam fazendo uma migração para Meca, para alguma cidade lá do Ramadã, lá deles lá, dos muçulmanos, por causa do calor. E um calor infernal, de 50 graus, sei lá que tava lá, tá essa onda de calor. E as pessoas, para seguir uma lei, uma regra, que tem que ir uma vez por ano lá, 2, 3 vezes por ano lá na cidade lá de Meca, e elas morrem porque elas têm que ir, e elas não têm escolha e morrem de calor, porque elas podiam estar na casa delas, assim, protegidas, mas por causa da fé cega, elas vão lá e se expõem à morte para seguir uma regra, uma doutrina deles, porque senão Alá não vai se agradar delas. Então não é só no cristianismo, no judaísmo, todas as religiões, eles têm essa questão, mas o gnosticismo não. O gnosticismo, você é amado por Deus pelo que você é, não pelo que você faz. E você tem seu valor a Deus pelo que você é, pelo seu íntimo. Por isso que ele fala aqui, se você atirar, vou ler nas palavras dos dias de hoje, se você atirar uma pérola na lama, nem por isso ela vai perder o seu valor. Nem tão pouco ela vai se fazer mais preciosa se você tratar ela no óleo de bálsamo ou num perfume, num vaso de perfume. Mas aos olhos do proprietário dela, ela sempre vai conservar o seu valor. O mesmo ocorre com os filhos de Deus, onde quer que estejam, pois conservam sempre seu valor aos olhos do Pai. Então não importa onde você está, você sempre vai conservar o seu valor aos olhos do Pai. Tem uma parte no apócrifo de Tiago que ele fala assim, pergunta para Jesus, mas quem vai ser salvo? E Jesus falou, aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que recebeu o Espírito, nem o Pai, se ele quiser, vai poder bani-lo. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que ele te unge, e eu falei um pouco ontem
da tinta, que ele fala da tinta autêntica, quando ele te tinge, quando ele toca você, ele reveste você com a tinta, nunca mais vai sair essa tinta. É uma coisa que uma pérola, ela é feita do quê? Da pressão. Ela é feita lá numa ostra, tá lá aquele grãozinho de areia, vem a pressão e transforma ela com o tempo em pérola. Depois disso, ela não vai virar mais um grão de areia. É igual você passou por tanta pressão na vida, passou por tantas coisas na vida, e você recebeu o Espírito Santo, você não vai mais voltar a ser um grão de areia. Então não, porque eu vou perder o Espírito Santo, porque eu vou isso. Não, gente, você pode estar em qualquer lugar. Hoje você pode entrar em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar e você não vai se contaminar. E você nunca vai perder a Deus. E Deus nunca vai te abandonar. Então essa sensação de, qualquer coisa que eu fizer, Deus vai me abandonar, tira isso da sua cabeça. A partir de agora você tem que entender que você é especial, você é uma pérola para Deus e você tem valor. E não é porque você não segue os 10 mandamentos, não é porque você não come a ceia, não está congregando na igreja, ou não está dando dízimo, ou não está ou tá assistindo televisão, não está usando saia, ou qualquer regra que alguém criou, que você não vai ser amado por Deus, que você vai ser jogado no inferno, que sua vida aqui vai ser um inferno, que o devorador vai vir te pegar. Não existe isso. Para Deus você tem valor. Não existem as pessoas materiais, existem as espirituais. Você é uma pessoa espiritual, porque você está aqui ouvindo. Então você tem valor para Deus e você é de Deus e você vai fazer o quê? Vai voltar para o lugar de onde você veio. Você veio dele e vai voltar para ele. Tem pessoas que não vieram dele, elas nunca vão conhecer ele, nunca vão buscar ele como você busca. Então não se preocupe com essas pessoas. O caminho delas, elas vão voltar para o lugar de onde veio. Mas você, por isso que você tem que se conhecer. Se conhecendo, você não vai deixar ninguém olhar para você e te dominar com o medo e com a escravidão. Falando que você tem que seguir isso, aquele caminho, aquele pastor, aquele papa, aquele padre, aquela ideologia e ter medo de qualquer coisa. Então, esse versículo ele é muito poderoso, porque quando você entende isso, você não tem medo, você não tem regra, você não tem a religiosidade mais na sua vida. Evangelho de Filipe, versículo 48. Decore na cabeça. Agora o 49. Se dizes, sou judeu, ninguém se inquietará. Tá vendo? Ser judeu, ninguém vai estar nem aí. Se dizes, sou grego, escravo, bárbaro ou livre, ninguém se perturbará. Nenhum demônio vai olhar e falar, ele é grego, nossa, eu vou ter medo dele. As pessoas têm, ele é um bárbaro, não, ele é um judeu, eu vou ter medo dele. Ninguém. Mas, se dizes, sou cristão, todo mundo começará a tremer. Oxalá possa eu, este signo que não são capazes de suportar esta denominação. Aqui tem reticências, umas partes, por isso que ficou um pouco travado. Mas é isso, mas não é só ser cristão igual as pessoas, eu vou na igreja lá, aceitei Jesus. É ter esse conhecimento de si mesmo, conhecimento do Pai. Quando você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, aí você se torna um Cristo, um cristão ungido. E aí qualquer demônio, qualquer espírito maligno, qualquer pessoa vai tremer quando vê você e quando vir você falar. Assim como tremiam quando viam Jesus. Versículo 50. Deus é antropófago. Por isso se lhe oferece o homem em sacrifício. Antes que o homem fosse imolado, se imolavam animais. Pois não eram deuses aqueles a quem se faziam sacrifícios. Aqui ele está dizendo, o Pai, Deus aqui, ele quer um sacrifício humano, mas não do seu corpo, né? Igual Jesus fez já o sacrifício dele para acabar com aqueles sacrifícios de animais, porque não eram a deuses que eles faziam sacrifício, que eram aos arcontes, por isso que eles pediam um sacrifício de animal. Agora o Pai, ele quer que você sacrifique você mesmo, mas não fisicamente, que você mate o seu homem material para que seu homem espiritual renasça. Por isso que a gente renasce do espírito matando a carne. Então esse é o sacrifício, você matar a sua carne, não se matar, né? Mas matar a carne, matar o seu ego, matar a sua natureza animal. É esse o ponto.
51. Tanto as vasilhas de vidro como as de argila se fazem à base de fogo. Presta atenção. As de vidro, porém, podem ser remodeladas se rompem, pois foram fabricadas por um sopro. As de argila, ao contrário, se rompem, ficam destruídas definitivamente, pois nenhum sopro interveio em sua fabricação. Isso aqui significa o quê? Nós somos vasilhas criadas e feitas por Deus. E todas são feitas no fogo. Quando você se torna cristão, você recebe o fogo, o batismo do fogo, que eu falei, que é você passar por tribulações, você buscar Deus, e aí esse é o fogo. E o Espírito Santo, ele vem e sopra em você quando você é espiritual, recebe ele, você busca o Espírito Santo, e aí você recebe ele. Isso é o sopro, aí você se transforma numa vasilha de vidro, porque veio um sopro, e aí você se transformou em vidro. Se você se quebrar, cair em pecado, é isso que eu estou falando, se você cair em situações ruins, você pode ser remodelada de novo. O Espírito Santo vem, te passa no fogo de novo e sopra de novo e refaz você, porque você é uma vasilha de vidro. Você tem o Espírito Santo desde o início, que é o sopro. Agora, as pessoas materiais, as pessoas que... Por isso tem o joio e o trigo. Aquelas que não têm o Espírito Santo, que não vieram da luz e não têm esse poder, elas são como uma vasilha de argila. Por mais que ela tenha acreditado em Jesus, seguido, fingido que acredita em Jesus ou não, quando ela cai, quando ela passa por alguma situação, ela não é remodelada novamente, ela não pode ser, ela fica destruída definitivamente. Por quê? Porque nenhum sopro interveio na fabricação dela. Na hora que ela desceu ali no batismo, seja na água ou quando reconheceu Jesus, o Espírito Santo não veio sobre ela. Então, quando você vê, você ora, você pede, vê aquelas pessoas, eu oro para receber o batismo com o Espírito Santo faz anos e nunca recebi. O Espírito Santo não vem, você busca e não vem, desiste. Você não é de Deus, o Deus não está nem aí para você. Mas não é, porque você não é espiritual e acabou. Aceita a sua vida, vive ela de maneira material e acabou. E as pessoas que têm, que o Espírito Santo escolhe vir até você, e ele que escolhe, não é que ele escolhe, você é predestinado, você veio dele já, você já... É uma coisa assim, que não dá pra eu acho que é muito, não, as pessoas não gostam dos gnósticos desde 2000 anos atrás por isso, é porque tem uma coisa chamada eleição. Então, muitos são chamados, poucos escolhidos, e tem os eleitos, por isso que Jesus fala os eleitos, aqueles que são filhos do Pai, os que não são. Então não são todos que são filhos do Pai. Então é muito difícil, dói até de eu pensar assim, falar para alguém, olha, você não é, mas tá, se você busca, e você não tem, você não consegue, desiste, vai viver a vida enquanto tem vida, porque você não tem. E não adianta você forçar, e é isso que é o mal do mundo, as pessoas tentando forçar a ser o que elas não são, por causa de uma família ou não. Eu até imagino, né? Que é igual time de futebol, você não escolhe o que você é imposto um pouco pela sua família, pelo seu meio. Quando você nasceu numa família de corintianos, seu pai é corintiano, sua mãe também, então a probabilidade de você ser corintiano é 100%. Se você é corintiano, seu pai é corintiano, sua mãe é palmeirense, a probabilidade ali tá 70%, que o pai vai ficar sempre enchendo o saco mais que a mãe pro time ali. Mas tem. Então, se você está numa família que é católica, todo mundo é católico, a probabilidade de você ser católico desde cedo é. Quem nasce num país muçulmano, a pessoa é. Mas tem pessoas que não vão se encaixar. 90% das pessoas se encaixam muito bem, mas tem sempre aqueles 10%, as ovelhas negras ali, que não se encaixam, que ficam questionando, que fica. Essas pessoas são as espirituais. E você tem que conhecer. E se conhecer para saber. E não adianta você tentar ser o que você não é. Então, o gnosticismo não é um caminho fácil para a pessoa, porque ela tem que estudar muito para ela entender. Então, ninguém consegue ser se não é dentro de si mesmo gnóstico, porque você tem que ler e reler os livros, você tem que ouvir, você tem que buscar
Não é uma coisa que alguém senta, igual eu falar aqui em 2 minutos, você vê 2 vídeos meus e você vai falar, eu sou gnóstico, sei tudo. Aceitei Jesus e tenho tudo. Não, é uma constante de autoconhecimento, de vivência com Deus, de meditação e tudo isso. Então isso não dá para mentir. 52. Um asno, dando voltas em torno de uma roda de moinho, caminhou 100 milhas, e quando o desungiram ainda se encontrava no mesmo lugar. Existem homens que fazem muito caminho sem se mover um passo em direção alguma. Ao se verem surpreendidos pelo crepúsculo, não chegaram a divisar cidades, nem aldeias, nem criaturas, nem natureza, nem potência ou anjo. Em vão se esforçaram os pobres. É isso que eu estou querendo dizer também aqui, que eu expliquei. Se você está preso numa roda de moinho, porque você é filho do arconte, se você é material. Não adianta você ficar tentando ser espiritual, porque é como se você ficasse dando volta no mesmo lugar. Você não vai sentir Deus, você não vai ver Deus, você não vai ter experiência alguma, e você vai se esforçar à toa. É melhor você entender quem você é e continuar no caminho que você está ali, e viver as experiências. Vive o que você gosta. Eu tenho uma regra dentro de mim que eu não me permito não fazer aquilo que eu quero fazer. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu não fico assim, eu não vou. Porque cada vez que você fala não pra você, você dá mais poder pra isso. Se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, normalmente as pessoas vão falar assim, eu não posso fazer isso, não vou, isso aí e tal. E aí, tudo que é negado pra você, você vai sempre querer fazer mais. E como eu sou espiritual, eu posso fazer. E isso não vai me afetar. Eu vou lá e faço, aí eu vejo que não tem nada a ver, que tipo, não é o que eu gosto, não é o que faz bem pra mim. Aí eu não faço mais. Agora, se eu ficar falando, não posso fazer. Não posso fazer porque o pastor disse que não pode. Eu não posso tomar um vinho porque o pastor disse. Não posso tomar uma cerveja porque o pastor disse. Não pode, mas você quer. E aí você vai lá, você toma e você vê que não é aquilo, para você não é gostoso, você não tem o mesmo prazer que as outras pessoas têm de, vou pegar uma cerveja, tomar, ou vou assistir um jogo de futebol, ou sei lá, as coisas normais que as pessoas fazem. Você faz e percebe que não é. Agora, se você ficar se martirizando, tentando não fazer, aí você nunca vai saber que aquilo não é para você, e você sempre vai ficar pensando que é bom porque você vê outras pessoas mostrando para você que aquilo é bom. Lógico, não vai fazer uma coisa que vicia, né? Tipo, cigarro, essas drogas aí que vicia aí, você tomar, seu corpo vai viciar, mas não tô falando dessas coisas, mas de ações mesmo, assim, você quer assistir uma TV, uma novela, o pessoal, novela é errado, vai lá e assiste, se você gostar, continua, se você não gostar, mas nunca faça nada demasiado. Eu tenho uma regra também minha, que eu coloquei agora esses dias, eu nunca faço nada 2 vezes e nunca faço nada por muito tempo. Eu quero jogar videogame, eu jogo 30 minutos, 10 minutos, paro. Quero ler, eu leio 30 minutos, paro. Eu tento sempre encaixar, mesmo treinar, eu não fico treinando lá 2 horas. Eu vou lá, treino 1 hora, até 40 minutos e paro, vou fazer outra coisa. Porque senão a gente fica preso a um prazer e aí a gente fica pensando que aquilo tá te dando prazer e quer fazer mais, sendo que a gente tem outras coisas e pouco tempo para fazer tudo. Você tem que ter várias experiências diferentes para seu cérebro não acostumar com uma coisa só. E esse ponto aqui que eu tô falando é bem de autoconhecimento. Você tem que saber o que você gosta e quem você é. Então tem coisas que eu sei que eu não gosto, tem coisas que eu sei que não fazem sentido pra mim e eu não vou fazer, mas não porque tem uma regra falando para que eu não faça, mas porque eu experimentei e vi que eu não gosto. Entendeu? É igual as pessoas lerem a Bíblia gnóstica. Alguém vai falar, não leia, o pastor vai falar, olha, você só pode ler a Bíblia. Aí você não vai querer ler. Mas você tem que ler para saber o que está falando, se é verdade ou não, se faz sentido com o que você pensa ou não. Ou ler um livro dos budistas lá. Tem um Sutra do Diamante que eu gosto muito. Aí a pessoa, não, porque eu não posso ler um livro disso, não posso ler. Aí você sempre vai ficar ali com aquele pensamento que não pode, não vai ter aquela experiência. Que às vezes você iria gostar, às vezes você não iria gostar. Falar, isso não faz sentido para mim. Mas é melhor você fazer do que ir pelo que os outros falam para você.
Não aceite tudo de ninguém. É isso que uma parte no livro de Tiago, aqui no Apócrifo de Tiago, que ele fala: não aceite tudo de ninguém, você que deve ser o professor honrado. Então, não aceite tudo de mim. Vem ler, pesquisa, lê outras coisas, busque conhecimento na filosofia, no, no gnosticismo, na Bíblia e tal, e vai comparando. E aí, na sua cabeça, você vai fazer o seu caminho e entender o que é o certo. E se você é gnóstico, se você é espiritual, se veio do Pai, você vai voltar para Ele. Vai ter as experiências aqui que Ele quer que você tenha. A única coisa que você é obrigado aqui é evoluir. É a única obrigação que você tem. Porque o pai, ele cria um universo que está em expansão. E o pai, o próprio pai, ele está em expansão. Ele é essa energia que faz o universo e as coisas crescerem e tudo. Por isso que tem aquela parábola dos talentos. É como se fosse o pai, aquele cara que, um fazendeiro que chega e fala assim, ó. Chega para um e fala, ó, toma um talento. Para o outro ele toma 5, para o outro 10. Aí ele falou, eu vou dar um rolê, vou pegar minhas férias, vou sair. Por uma temporada. Quando eu voltar, eu quero de novo esse dinheiro que eu dei para vocês. Só segura aí. Aí passou uma temporada, ele volta. Aí ele chega no que tinha um, e aí o que tinha um talento fala assim: ah, eu sabia que você colhe onde você não planta, que você é rígido, tal, tal, tal. Então o que eu fiz? Eu cavei um buraco e coloquei esse talento, essa moeda de ouro ali, no buraco. Agora que você chegou, eu vou abrir o buraco, pegar aqui, ó, toma sua moeda. Tem uma moeda. Aí o fazendeiro fala assim, mas se você sabia que eu era rígido, que eu colho onde eu não plantei, que eu tenho todos esses predicados, o mínimo que você devia ter feito era ter jogado no banco isso daí, para ter rendido juros, se eu dei para você cuidar. E aí ele foi pro que tinha 5, o que você fez? Ah, eu negociei e ganhei mais 5, toma aqui 10. Aí foi no que ele deu 10 e o que deu 10, ele falou, não, ganhei mais 10. Aqui negociei também. Aí o fazendeiro fala pros anjos, pros servos dele, ó, pega esse que tinha um e não ganhou nada, tira o pouco que ele tem, tira esse um e dá pro que tem 10, que agora tem 20. E ele se joga no fogo, lança no fogo. Porque a sabedoria, pai, ele sabe para quem ele dá. Então, se ele deu um talento, ele já sabia que ele era o mesquinho, que ele não era espiritual. E porque ele deu 10, ele já sabia que o que tinha 10 era uma pessoa espiritual, que iria desenvolver. Então, se Deus te deu pouco, por isso que eu estou falando, você tem que se conhecer. Se você tem pouco, se você é material, não pensa nas coisas espirituais e não quer evoluir, quer viver a mesma vida. Já tem pessoas que eu conheço, gente, que fazem 5 anos, 10 anos, 20 anos que eu conheço. As pessoas não evoluem. Você vê, depois de 10 anos, elas estão pior do que 10 anos atrás que você viu elas. Aí eu fico assim, gente, a pessoa não tem o desejo de evolução. Ela não tem. Ela vive a vida dela para sobreviver e para satisfazer a carne. É isso mesmo. Se ela tiver dinheiro para tomar uma cerveja no fim de semana, ou fazer uma churrasco em família e ficar rindo, falando mal da vida dos outros, do Big Brother, é a vida deles. E ter 10, 5 filhos, um cara ter 5, 6 mulheres, um filho com cada mulher, tal, é isso. E esses são esses que Deus dá que eles são materiais, eles não vão crescer ou evoluir, é isso. Mas se você é um dos que Deus te deu 5, Deus te deu talentos, você tem que desenvolver para mais 5. E se você é o que Deus deu 10, a sua responsabilidade é muito maior, porque você precisa angariar e crescer e evoluir mais para você ter 10. Então, esse ponto é o que eu estou falando da eleição. Ninguém pensa quando ouve essa parábola que Deus já sabia que aquele que tinha um era o que não tem ambição. Não é ambição de dinheiro, gente, é de evolução espiritual mesmo. Porque os dons espirituais, a busca, assim, ó, Deus me deu um dom quando eu era criança. E eu poderia ter falado, ah, tá bom, já ouço a voz do Espírito Santo, já consigo expulsar demônio, curar enfermos, fazer uns negocinhos aí, pregar para os outros. Podia ter continuado lá na igreja, arrumado uma esposa, casado, virado pastor,
e aceitado ali aquele meio, sabe? De igreja, pessoas, ter uma igrejinha ali, 200, 300 pessoas me ouvindo tal, e ajudando as pessoas. Mas Deus me deu tanto poder que eu falava assim, é impossível ser só isso. Porque, é sério, gente, é muito poder. Um dia eu vou fazer uma live só pra explicar e contar minha vida, assim, tipo, parece um negócio. Minha vida, assim, era com 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu já orando pelas pessoas, expulsando demônios, orando. Hum, contar desde meus 7 anos. Aí, então, eu poderia simplesmente ter falado, ah, tá bom. Mas eu queria mais. E sempre eu tenho essa questão que Deus é maior. Eu via as estrelas e eu falava assim, gente, eu quero as estrelas, eu quero ser aquelas estrelas ali, eu quero ser aquele poder. Tipo, é coisa de doido, mano. Aí, e eu ouvi o Espírito Santo falar, você é especial. E eu não queria ser só especial nesse mundo, eu queria ser especial em todos os universos possíveis, em todo lugar, não só pra uma pessoa, não. Eu queria ser especial pra Deus, eu queria, tipo, tá Deus, eu e Deus ali. E Jesus, eu, o Pai e o Espírito Santo. Eu me vejo assim. Eu me vejo como quarto no reino dos céus. Eu não tô nem aí pros outros. Tipo, igual a mãe de Tiago e João perguntou para Jesus, acho que é ela que perguntou, né? Falou, Senhor, tem como reservar um lado para os meus filhos aí do teu lado, lá no teu reino, não? Eu tenho esse pensamento. E isso é natural em mim, mas isso tem que ser o seu pensamento, se você é uma pessoa espiritual, ou você pode só simplesmente, para mim só ir pro céu tá bom, outra só para mim só viver uma vida boa, ter uma casa, ter filho, para a pessoa tá bom, mas você tem que saber quem você é, o que você quer, mas você tem que evoluir, você tem que buscar ter mais conhecimento. E esse é o ponto da gnose, que é conhecer a si mesmo, aí conhecendo a si mesmo você conhece a Deus, e aí você retorna para a sua raiz, que a sua raiz é Deus. Então, quando você conhece a si mesmo, você entende que você é um com Deus, e aí você vai retornar para Ele. E isso não só depois você morre, mas aqui em vida você já tem essa compreensão. E aí, tudo fica bem claro e tudo para de. Não é de fazer sentido, mas assim, o mundo como ele é, competitivo, de ajuntar, de acumular riqueza ou de ter fama, sucesso, essas coisas não faz sentido para você mais. É como se tudo assim fosse tão pequeno, quando você visse as pessoas brigando por ninharia, sabe? Brigando por bolinhas de crianças brincando por bolinhas de gude, sendo que você pode ter as estrelas na mão, como se você pudesse ter o universo todo e as pessoas estão brigando por bolinhas de gude, essas coisas materiais. Se você pode ter uma conexão com o divino, com aquele que cria universos e que faz tudo, para que brigar por essas coisas num período de tempo de 80 anos que a gente pode viver, se eu posso viver eternamente na presença dele e vivendo com ele, vivendo coisas incríveis aí. Então é essa sensação, quando você desperta, você tem isso, então as coisas desse mundo ficam efêmeras para você. Não que eu não pense nas coisas do mundo, eu penso. Sei lá, às vezes eu até escrevo para não esquecer, aqui no quadro aqui atrás, eu escrevo, ó, eu tenho que ter isso aqui, porque senão eu não lembro de pedir coisas materiais, porque tudo que eu já tenho, eu já tô feliz. Assim, eu tenho mais do que eu precisava. Mas assim, tem um amigo meu, quando eu trabalhava na Ford, aí ele ficava, nossa, mas eu gosto de comer só, tipo, picanha, essas coisas assim. Aí eu falava pra ele, pra mim se eu como ovo, se eu como frango, é tipo a mesma coisa de comer picanha ou qualquer coisa tal. Aí ele ficava indignado. Ô Marcos, tudo bom? É isso mesmo, ao infinito e além, gente. A gente tem que estar na luz, gente. E aí ele ficava indignado, ele não, mas é mentira. E eu era muito fitness, sabe, de maromba e tal. E eles me chamavam de franguinho, porque eu fazia minhas marmitinhas lá de frango e tal. E pra mim, tipo, normal. E aí eu falava, como é que eu sempre fui muito pobre, então quando eu era criança, pra mim eu comia aquelas negocinho de galinha lá, pé de galinha, então pra mim tudo é gostoso. E tem uma vantagem de você ser pobre e depois você ter uma condição melhor, porque qualquer coisa fica bom. Então você está satisfeito se tem ou se não tem. Agora, o ruim são as pessoas que nasceram ricas e ficam pobres. Eu conheci um amigo meu que era assim, que ele era muito rico,
pai dele perdeu tudo lá porque estava sonegando imposto e ficou pobre. Aí ele ficava indignado que ele tentava ser rico de novo porque ele não conseguia viver como pobre. Graças a Deus hoje ele é gerente e tal, acho que ele está coordenador ou gerente, mas deve estar se erguendo com uma condição melhor e tal. Não está milionário igual o pai dele era. Mas é esse o ponto que eu estou tentando dizer. Você tem que conhecer a si mesmo. E o pai, ele quer que você evolua. Então você está aqui nessa pirosca dessa vida aqui, o mínimo que você tem que fazer é crescer, evoluir, vai estudar, seja faculdade, seja qualquer coisa, mas faça você pensar melhor. Estudar ciência, estudar física quântica, estudar gnose, estudar não é só religião, gente, estuda tudo. Porque você tem que saber conversar com todo mundo e saber conhecer a si mesmo. E dar uma educação para os seus filhos também, né? E isso vai tornando sua vida aqui na Terra melhor, mas a sua autoconsciência, quando você busca e essa certeza que você tem o mesmo valor para Deus a qualquer momento, te dá uma paz. E aí é isso que eu quero que vocês entendam, que é não ter essa ansiedade, depressão, TDAH que hoje está em moda aí, que o povo fala. Através disso. 53. A Eucaristia é Jesus, pois a este se chama em siríaco farisata, que quer dizer aquele que está estendido. O Jesus veio realmente a crucificar o mundo. Por isso que eu falo que o Logos, o corpo, é a palavra, é o Logos, e ele veio crucificar o mundo. A nossa redenção é quando a gente abandona o mundo, abandona o desejo, abandona o apego ao mundo. 54. O Senhor foi à tinturaria de Levi, tomou 72 cores e atirou-as na tina. Depois tirou-as todas tingidas de branco e disse: assim foi que as tomou o filho do homem. Isso aqui, essas 72 cores, aqui eu falei ontem, né, que tem uns 72 demônios que controlam a Terra, mas nessa época eles tinham um conhecimento de 72 línguas. Mais ou menos você falar que todo mundo é igual para Deus, todo mundo fica branco. Que ele, independente, tem várias nações, para Deus é tudo a mesma coisa. Não tem uma nação escolhida ou alguém. Todas se tornam brancas, que é essa tinta autêntica que o Espírito Santo faz. Então todo mundo, seja de qual nação você for, você pode ser um espiritual, pode ser gnóstico. 55. A Sofia, a quem chamam a Estéreo, é a mãe dos anjos. A companheira de Cristo é a Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que a todos os discípulos e a beijou na boca repetidas vezes. Os demais discípulos lhe disseram: por que a queres mais que a todos nós? O Salvador respondeu e disse: a que se deve isso, que não vos quero tanto quanto a ela? Entendeu? No início aqui, ele faz alusão de que a Sofia, a quem chamam a Estéreo, é a mãe dos anjos, a companheira de Cristo é Maria Madalena. Então ele faz uma comparação com a Sofia e Maria Madalena. E quando fala que Jesus amava e ela era companheira, é que a Maria Madalena é como se fosse a Sofia, um arconte para Jesus, e que ela veio junto, ele colocou ela aqui na terra e as mulheres para ajudar ele, e ela era aquela que era companheira para ajudá-lo. Então esse é o ponto, e ele beijava ela na boca mesmo, porque era mulher mesmo, gente. Isso aqui é livro de 2000 anos atrás. E eles não se importavam, só tinha um ciúme que eles ficavam. Gente, ele passa muito mais tempo com elas que eles queriam, né? Ouvir Jesus, mas ele ensinava muito mais ela aprendia mais rápido, porque ela tinha o poder da Sofia, do Espírito Santo antes. Ela despertou, por isso que ele fala, por que eu não quero vocês mais do que ela? Porque ela é espiritual, e vocês ainda não. Tem uma parte que ele fala, um cego, quando tá, que é essa parte, um cego quando ele tá com outro,
e tá tudo escuro, junto com uma pessoa que vê, os dois parecem iguais. Se eu apagar a luz aqui e tivesse um cego aqui, ia ser a mesma. Ele até ia se dar melhor porque sabe já viver na escuridão. Agora, quando vem a luz, só aquele que vê verá a luz e o cego vai continuar na escuridão. E ele quis dizer que os discípulos eles eram cegos e só a Maria Madalena ela já era iluminada, já enxergava mesmo antes de Jesus vir, porque já ela tinha o poder da Sofia. Esse é o ponto. 56, essa parte aqui, ó. Um cego e um que vê, se encontram ambos às escuras, não se distinguem um do outro. Mas quando chegarem à luz, o que vê, verá a luz, enquanto que o cego permanecerá na obscuridade. Então Maria Madalena, desde o momento que Jesus apareceu, ela já viu que Jesus era a luz, já reconheceu ele e já se abriu e foi a melhor discípula e a companheira dele. E os outros discípulos, eles demoraram muito para despertar. Foi depois que Jesus ressuscitou, só que eles entenderam. Maria Madalena não. Mesmo quando Jesus ainda estava em carne, ela já conseguia ver a luz e o poder dele, ele como ele era. Isso é o amor. Então os dois se amavam. Um dia alguém vai me amar assim, ver que eu sou um Deus por dentro. Porque enquanto as pessoas veem o exterior, não existe amor, gente. Você ama uma carne que decompõe, que vai mudar. A gente não pode amar a beleza ou a carne que é temporária, né? Quem já é casado, eu acho que sabe isso, né? Casado há muito tempo. Que você se apaixona pela pessoa quando tem seus 20 anos, 18 anos. Oi, Brian, tudo bom? E aí você depois vai passando o tempo, né? Os dois vão envelhecendo, e aí aquela pessoa que você conheceu há 20 anos não é mais. Talvez a pessoa engorde, talvez a pessoa emagreça, a pessoa envelheça, mas você não liga, porque o que você ama nela é o interior, é o caráter, a virtude, a paciência, a conexão que a pessoa tem com você. E isso é mais ou menos essa parte aqui, porque os discípulos, eles viam Jesus na realidade ali naquele momento como o Messias dos judeus ainda. E eles tinham essa visão de alguém forte, alguém que queria ser um guerreiro lá, ia trazer a libertação dos romanos, de Jerusalém contra os romanos, né? E Maria Madalena não, da vez que ela viu, ela já viu que Jesus era o filho do homem, era o filho do pai, que era a luz que ela precisava. E por isso que ela se entregou e amou ele, porque ela tinha essa sabedoria. E os discípulos não. Por isso que a gente traz aqui no gnosticismo que os homens, eles não têm essa intuição que a mulher tem. Porque a mulher, ela já tem essa parte da Sofia, todas as mulheres têm. E o homem, quando foi feito, ele ficou com a parte mais racional. E aí a gente tem que juntar e tem que ter os dois, né? Mas a mulher, ela consegue muito mais ter essa visão. Mas a Maria Madalena é maravilhosa. Leia o livro dela, leia Sofia, as perguntas dela são incríveis. Eu entendo porque que eles ficavam com ciúme. Disse o Senhor, bem-aventurado aquele que é antes de chegar a existir, pois o que é, era e será. Aqui ele ainda está continuando falando dela para eles. Então está falando, bem-aventurado é aquele que é antes de chegar a existir. E ela já é antes de chegar a existir. Que ele conta que ele passou lá e pegou as 7 mulheres que andavam com ele pegou do arconte lá, Sabaoth, 7 luzes e mandou aqui para a terra para acompanhar ele. E elas já existiam, e é antes de chegar a existir, pois o que é, era e será. Então esse conceito é o que eu quero dizer para vocês. Você existe antes desse mundo, da Terra. Você existe antes da Terra existir. Você existe quando o universo foi formado. Então você tem que ter noção de quem você é. Porque a Terra veio depois, você veio junto com Jesus lá. Jesus criou tudo, os universos criaram, depois foi sendo criado tudo. Você não é que você foi feita, a Terra foi feita e Adão e Eva, você é descendente de Adão. Não, você é uma luz, você é uma energia que existe há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Tenha noção de quem você é. E você não é descendente desses arcontes, você é descendente do Pai do Universo, da Mãe do Universo.
A superioridade do homem não é patente e sim oculta. Por isso domina as bestas que são mais fortes do que ele e de grande tamanho, tanto na aparência quanto na realidade, e proporciona-lhes subsistência. Mas quando ele deixa, elas se matam umas às outras e se mordem até devorar-se mutuamente por não achar o que comer. Mas agora, uma vez que o homem trabalhou a terra, encontraram seu sustento. Se alguém, depois de baixadas águas, sai dela sem nada haver recebido e diz: sou cristão, somente terá recebido este nome de empréstimo. Mas, se recebe o Espírito Santo, fica de posse do citado nome a título de doação. Nada se tira de quem recebeu um presente, mas reclama-se a devolução do empréstimo a quem o recebeu. Essa parte aqui, esses dois versículos, ele quer dizer a mesma coisa que eu falei anteriormente sobre o vidro e a argila. Quando você se converteu, alguém falou: você tem que se batizar, aceita Jesus e se batiza. Aí tem até curso para fazer batismo, né? Gente, eu não posso rir dos outros, não. Mas tem um curso lá para fazer batismo lá. Não sei o que eles falam no curso, mas tem umas igrejas que tem curso. Mas o batismo nas águas é um batismo dos judeus, da lei, entendeu? Jesus só veio para cumprir a lei, ele cumpriu lá o batismo lá. Tanto que ele não batizava os discípulos, quem batizava eram os discípulos, ele não batizava. O verdadeiro batismo é com o Espírito Santo. Então ele fala, se você vai lá, fala que você é cristão, mas aí você vai para ser batizado na água, você vai lá, mas você não recebeu o Espírito Santo, você não foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu o nome de cristão como um empréstimo. É a mesma coisa de você ser feito no fogo, mas sem o sopro. Você vai ser uma vasilha de argila. Mas se você descer a água, aceitou Jesus, e você recebe o Espírito Santo, aí você recebe esse nome de cristão como uma doação. Deus está te dando, doando. Quando Deus te dá, ele não pede de volta. Se eu te der um presente, eu não vou pedir de volta que eu te dei presente. Tá? Essa é a regra. Mas se eu te emprestei, eu vou pedir de volta. Então tem muita gente hoje que está na igreja que diz que aceitou Jesus, mas não recebeu o Espírito Santo. Quando chegar a hora, ela vai ter que devolver. Jesus vai falar, eu não te conheço. É aquela coisa lá das noivas que tem a unção, que tem o óleo no azeite, e as noivas que não tem. O noivo vai falar, vai embora que eu não te conheço. Vai falar, tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Vai embora que eu não vos conheço. Você só tem valor para Deus se você é uma pérola, se você tem essa tinta que reveste você, que é o Espírito Santo. Então, por isso que eu falo, esse livro aqui é estritamente para falar do Espírito Santo e da Sofia, entende? Então, tudo gira em torno de você ser batizado com o Espírito Santo e você entender que o Espírito Santo é a mãe, é a Sofia, entendeu? Por isso tem a Maria Madalena, estava ali junto. E você precisa dessa parte para alcançar e para andar com Jesus, para estar e ter o nome de cristão. Não adianta só ter o Pai, não adianta só ter Jesus, não adianta só ter o Espírito Santo, tem que ter os três. E o problema do mundo católico, ortodoxo, evangélico, sei lá, todas as nomenclaturas que tem Testemunho de Jeová, CCBB, tem um monte de seita aí. A maioria, 99,9%, eles não sabem o que ou quem é o Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo tem uma força divina, é um sopro que faz ele falar em línguas. Outros falam que ele nem existe. Tem um deles, não sei qual dessas daí que fala que, acho que é Testemunho de Jeová, fala que o Espírito Santo é só uma força de Deus, que não é uma pessoa. Tem vários assim que eles... Mas para nós gnósticos tem que ficar bem claro para você, e essa é a meta, que o Espírito Santo é a mãe do universo, é a mãe dos anjos, é uma pessoa, é a forma feminina de Deus. E o Pai é a forma masculina.
E Jesus é o irmão, é aquilo que vem dos dois, que é o Logos, tá? É a palavra. Então isso tem que ficar bem claro. E quem está aqui na Terra, quem está aqui nesse plano aqui que nós vivemos, é o Espírito Santo. E quem criou tudo que está aqui, que criou, né? Que criou o Demiurgo, que criou tudo isso daqui, é o Espírito Santo, é a Sofia. Então a Sofia criou a filha dela, Sofia, e a filha dela criou o Demiurgo, que o Demiurgo criou os arcontes criaram o homem, a humanidade, e tá esse negócio aqui. E é ela que vai restabelecer a ordem no final, vai destruir eles e vai trazer a redenção. E o Jesus, por isso que ele falou, eu tenho que ir, porque o Espírito Santo tem que vir. Então tudo isso você vai entender estudando as outras partes, mas é que você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, porque você só é feito filho de Deus se você tem o Espírito de Deus. Não tem como, porque se você não tem o Espírito de Deus, você tem um espírito falsificado dentro de você, que é o espírito dos arcontes. E aí esse é o ponto no qual a gente se perde. Às vezes você acha que você está com Deus, mas você não está. Cadê? Ó, eu vou ler o livro de João na Bíblia aqui, que ele é gnóstico. João é gnóstico, então os livros dele também são gnósticos, tá? Mesmo na Bíblia. Ó. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos. Por isso também sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Então você vê que existem os eleitos, existem os não eleitos e os anticristos. Aqui o anticristo, gente, não é só quem adora o diabo. Aqui anticristo é quem vai contra a natureza divina de Cristo. São aqueles que falam que Jesus está morto. Aqueles que querem adorar um Jesus numa imagem, num quadro, que querem adorar Jesus crucificado numa cruz, aquele com coisa de espinho, um homem morto. Jesus é a luz do universo. João fala que ele é a luz do universo. Então, ele fala: e vós tendes a unção do Senhor, a unção do santo. Aqui do santo, ele coloca com letra maiúscula que é o santo, que é a unção do Espírito Santo. Aqui é 1 João 2, versículo 20. E vós tendes a unção do santo, e sabei todas as coisas. Então, a unção do Espírito Santo te dá o conhecimento de todas as coisas. Isso é a gnose. Ele fala, vocês sabem todas as coisas. Se você tem a unção do Espírito Santo, você sabe todas as coisas. Isso é a gnose. Tudo que eu sei aqui, que eu estou falando para vocês, é o Espírito Santo que me ensinou. Não teve um padre, um pastor, alguém que me ensinou, não li um livro de fulano, ciclano, não. É o Espírito Santo que me ensina. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vejo aqui. É o Espírito Santo tem anos e anos e anos, ele fala comigo, me ensina, traz isso. E é isso que você tem que ter. Essa unção. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Entendeu? Porque eles negavam que Jesus era o Cristo. O que é o Cristo? É o ungido. A palavra Cristo, gente... Peraí. A palavra Cristo vem de unção, de ungido. Então, aquele que é ungido pelo Pai. Ele é anticristo que nega o Pai e o Filho. Porque se você nega o Filho, você nega o Pai. Qualquer que nega o Filho,
o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também, porque você só vê o Pai através de Jesus. Por isso que ele fala, é impossível ver o Rei sem ter o Cordeiro. Então, isso daqui já mata. Oi Maria, boa noite. Isso daqui já mata. Os judeus não conhecem Jesus, então eles não conhecem o Pai. Então o Deus que eles adoram não é o Pai. Simples assim. No Velho Testamento, se você está adorando o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que apareceu para Moisés, não é o Pai de Jesus. Você está adorando um Deus inferior que é Sabaoth. E ponto. Ontem eu vi um vídeo lá de um cara lá, bolsonarista lá, um pastor lá, tentando no Muro das Lamentações, com a Bíblia assim, pregando lá para os judeus lá, e eles querendo bater nele lá, as criancinhas xingando ele lá. E as pessoas, tipo, eles se perdem assim nisso, né? Porque eles pensam que é o mesmo Deus. E aí eles tentam trazer e adorar os judeus, trazer as coisas dos judeus para o meio da igreja cristã. É uma bagunça. Tem uns caras que usam até aqueles kippur lá dos judeus, tipo, fazendo os sacrifícios que os judeus fazem. Tipo, é uma ignorância. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Se isto que ouviste desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. Então a gente tem que permanecer nas palavras de Cristo. E esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Jesus nos deu a vida eterna porque ele é o Pai, ele tem essa autoridade de dar a vida eterna. Se ele fosse um homem que morreu, que é um homem no corpo, ele não teria essa capacidade, que ele teve um nascimento e uma morte. Agora Jesus não nasceu, gente. Jesus ele só entrou dentro do corpo, mas ele existia antes do universo surgir. Ele só entrou dentro daquele corpo e depois saiu. Se você pensar, Jesus nasceu e morreu e depois ressuscitou, não. Jesus, ele veio, entrou dentro do corpo, o corpo nasceu ali, ele ficou no corpo no momento e depois ele passou. E ele é a luz, como ele está aqui dentro de mim agora, ele está dentro de você, ele está em todo lugar. Se você não entender que Jesus é onisciente, onipresente, inefável, como o Pai é, e você continuar ainda vendo ele como um loiro do olho verde de barba, com um coraçãozinho lá, ou com numa cruz, não dê uma imagem mental a Deus ou a Jesus. Não coloque isso, senão você limita ele. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Porém, a unção, tá vendo? Tudo é unção, é você ter o Espírito Santo. A unção que vós recebestes dele permanece convosco. Então ele fala, Jesus deu a unção, deu o Espírito Santo para você, e isso permanece com você. A unção do Espírito Santo, que é essa cobertura, essa tinta que não vai sair de você, que faz você virar uma pérola, faz você virar filho de Deus. Entenda o que é unção. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Isso é gnose, gente. A gnose é isso, é a unção que te ensina, que você ouve a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá esse conhecimento, gnose é esse conhecimento, e você aprende, não precisa de padre, pastor, não precisa de ninguém te ensinar. Não precisa do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ficava ensinando os outros. João aqui fala, não, você precisa da unção. A unção te ensina tudo. Eu não estou falando porque vocês não sabem, mas porque vocês sabem. Só estou te relembrando aqui, compartilhando com vocês, porque vocês sabem tudo. Que a unção do santo que está em você te ensina tudo. Isso é a gnose. E é isso que eu estou falando. O mais importante do Evangelho de Filipe e de tudo é você ter a unção. Se você tem a unção, você tem tudo. Jesus falou, eu vou, porque se eu for, o Consolador vai vir. E o Consolador vai te ungir, ele vai te encher e vai te fazer lembrar de tudo que eu falei, vai te ensinar tudo e falar das coisas que vão acontecer. Então, se você não tem o Espírito Santo, se você não recebeu o Espírito Santo e se tornou cristão, vai para outra religião, vai para qualquer lugar que você não é espiritual. Você não é de Deus, você não é, desiste, vai jogar bola, jogar no tigrinho, vai fazer. Porque você tem que ter o Espírito Santo. Se ele não fechar a porta do teu quarto e buscar o Espírito Santo, vem o Espírito Santo, você não sentir nada, desiste, gente. Vai procurar fazer para maçonaria, para outra coisa lá.
é isso, você tem que ter a unção, e você tem que tentar, busca, como se fosse o ar que você respira. E se você clamar e buscar por ele, mesmo se você não nasceu sendo escolhido, mas se você está me ouvindo é porque você tem uma chance, ele vai te trazer e vai te encher. Porque ninguém está aqui se não fosse de Deus, entendeu? Mas não tente ficar convertendo as pessoas. É isso que eu estou tentando te dizer, porque quem não é, não vai ser nunca. E se vier para o nosso meio, vai só vir para causar divisão, só vai vir para destruir, porque são pessoas que estão com o espírito falsificado e não com o Espírito Santo. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Ele está falando, o Espírito Santo, essa gnose que está dentro de você, esse conhecimento divino, te ensinou a verdade. E essa é a verdade, que Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. E você tem que permanecer nisso, e ele vai te dar vida eterna. E agora, filhinhos, permanecei nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Para que quando ele veja você, ele reconheça você, porque você tem a unção e ele não vai pedir o nome de cristão de volta como alguém que recebeu um empréstimo, mas como alguém que recebeu uma doação porque recebeu o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui ele está falando o mundo deles, gente, era o mundo dos judeus. Eles estavam em Israel ali, ó. O mundo, quando eles falam mundo, não é os pecadores, os gentios, como hoje a gente aqui, tem coisa, o mundo é os povo que gosta de futebol, carnaval, tem esse povo no mundo. Não, quando ele fala o mundo, todo mundo era judeu ali. Ele está falando o mundo é os judeus não conheceram, esse povo do mundo são os judeus. Eles não conheceram o Pai. Entende? É isso. Porque as pessoas veem, o mundo, aí fala o mundo, mas elas não entendem. Da Judéia tinha só judeu, que serviam o arconte. E aí ele fala, não é para você servir eles, não, eles não conhecem, eles odeiam a gente. Porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Então ele fala, agora, não antes. Porque antes eles eram judeus, não eram filhos de Deus. Mas agora são, porque Jesus deu esse poder. O Pai deu. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, se eles são filhos de Deus, ainda ele entendia que ele ia ser algo mais poderoso ainda junto com Jesus. Quando Jesus se manifestar no reino dele, eles vão ter algumas coisas que a gente sabe. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Então ele sabia, quando Jesus aparecer de novo, que vier, ele sendo filho de Deus vai ser semelhante a Jesus. Isso é a gnose. Você vai ter a mesma natureza. Ele não via Jesus como alguém morto, que ressuscitou, mas estava num corpo, ascendeu e sentou à direita de Deus, que é um velho de barba branca, e Jesus está ali, um loiro do olho azul da direita dele ali. Como no desenho dos Simpsons aparece. Ele entende que ele é filho de Deus, se torna filho de Deus, e depois quando Jesus vier novamente, ou quando ele morrer, ele vai ultrapassar esse status aqui de filho de Deus na terra e vai se tornar semelhante ao que Jesus é, que é luz. Se Jesus é luz, ele vai se transformar em luz. Isso é a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, não é meus livros gnósticos. E a gnose não é só no
nos livros gnósticos. Está na Bíblia também, é que eles mudam a forma de tradução. Quando falam unção, quando falam conhecimento, aqui é a gnose. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Aqui é pura gnose, é a mesma coisa que eu li no versículo anterior, no 44, que eu falei que parece um poema. Vê se não é a mesma coisa, presta atenção. Ninguém pode ver quem quer que seja estável, a não ser que se assemelhe ao estável. Com a verdade não ocorre o mesmo com o homem enquanto se encontra nesse mundo. Pois ele vê o sol sem ser o sol, e contempla o céu, e a terra e todas as outras coisas sem serem elas mesmas. Tu, ao contrário, viste algo daquele lugar, e te convertestes naquelas coisas que havias visto. Viste o Espírito, e te fizeste Espírito. Viste Cristo, e te fizeste Cristo. Viste o Pai, e te fizeste Pai. Por isso tu aqui vês todas as coisas e não te vês a ti próprio. Mas ali sim te verás, pois chegarás a ser o que estás vendo. Então ele fala, chegarás a ser o que estás vendo. E aqui na Bíblia ele fala, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, quando aparecer diante de nós, que nós veremos, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Então, ele entende aqui que chegará a ser o que ele está vendo. Se ele ver Jesus, ele vai se tornar Jesus, que ele só será capaz de ver Jesus se ele se tornar como Jesus. Você só é capaz de chegar no sol e ver o sol e olhar para o sol, chegar perto do sol, se você se tornar igual ao sol. Porque senão você vai ser queimado. A luz do sol é tão grande, o poder dele é tão grande que você, para olhar para ele sem óculos escuros quando está no eclipse, você nem consegue. Imagina chegar, uma sonda lá tem que chegar em Mercúrio, ela destrói. Então você só vai chegar no Sol se você tiver a mesma natureza, se for luz, se for aquele fogo do Sol. Assim é com Deus. Você só vai conseguir ver e chegar até ele se você se tornar da mesma natureza dele. É simples, gente, isso é física. Viu? Tem que estudar física quântica. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se Jesus é puro, você tem que se purificar como ele se purificou, como ele é puro, para ver ele. Se você tem essa esperança de que um dia você quer se tornar sol, se tornar luz como ele é luz, para ver ele. Se Jesus andou aqui e fazer algumas coisas, se falou algumas coisas, você tem que andar como ele, mas não só está aqui na Bíblia. Tem que entender o que ele falou também nos livros gnósticos, que são todas as palavras dele. Então, você não conhece uma pessoa por uma parte. Quando você lê só a Bíblia, você conhece uma partezinha do que Jesus falou. Quando você lê os livros gnósticos, você conhece 70% do que Jesus falou a mais. Tem 100%. Na Bíblia tem 30%, e nos livros gnósticos tem 70%. É a mesma coisa. Você me conhece só a minha parte aqui das lives. Você não sabe minha vida toda por fora, o meu passado todo, tudo que eu falei, o que eu faço, não. Então você tem que conhecer todo. Não conheça, porque vocês vão falar, meu Deus, esse cara é doido. Mas eu não sou nenhum santo, nenhum coisa. Eu não sou nada, tipo. Eu sou um ser humano normal. Mas se você ver eu só por isso daqui, você vai achar que eu sou espiritual, que eu sou um Deus de conhecimento e tal. Não, mas eu dou risada, eu brinco, eu estudo, trabalho, tenho minha vida, tenho meus dias bons, meus dias ruins, tenho minha tristeza, tenho alegria e tal. E a gente tem que entender e conhecer Jesus por inteiro, e não só pelo que alguém falou, porque alguém falou que ele fez lá, você tem que conhecer ele pessoalmente. E quem vai fazer isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você. A unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas,
e é verdade e não mentira. Como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então esse é o ponto. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você só precisa da unção. Mas você precisa chegar, pedir para o Espírito Santo sabedoria. Ô Júlio César pede oração pela família. Amém. Espírito Santo, abençoe a família dele, em nome de Jesus. Então você tem que ter essa compreensão. O Espírito Santo que vai te ensinar. Não é homem, nem ninguém. E ele ensina mesmo. Eu estou tentando aprender faz 20 anos, 39 anos, e cada dia eu aprendo mais. Estou aprendendo até aqui agora. Eu vou falando para vocês e estou aprendendo. Eu vou falando assim, porque tem muitas vezes que eu falo tal, mas quando eu vou falando com Deus é tão bom. Isso aqui eu li há 20 anos atrás e aprendi isso e hoje eu estou trazendo para vocês. Para mim é muito simples, parece que tudo faz sentido para mim. Aí eu fico pensando, será que está fazendo sentido para eles quando eu vou falando assim? Mas se você tem um Espírito Santo, está fazendo, entendeu? Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Tá vendo? Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos nos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Tá vendo? Quando ele fala assim, Caim, que era do maligno, que assassinou seu irmão, aqui ele conta também a parte do gnosticismo que fala que Caim era filho da serpente, que está aqui no versículo 43. Não, 42. Primeiro houve adultério e depois veio o assassino engendrado no adultério, pois era o filho da serpente. E aqui ele fala, filho do maligno. Por isso se tornou homicida como seu pai e matou seu irmão. Pois bem, toda relação sexual entre os seres não semelhantes entre si é adultério. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quem odiava os discípulos eram os judeus. Por isso que ele fala, o mundo vos odeia. Quem matava os discípulos eram os judeus. Tanto que Paulo perseguiu os judeus, ele era discípulo dos fariseus tal, e perseguia. Então quando ele fala mundo, pensa assim, o mundo do povo lá, de Israel daquela época. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Você só consegue amar se você tem o Espírito Santo, se você tem Deus. Senão o resto é barganha. Um amor incondicional, que você ama sem esperar nada em troca, que você ama mesmo seus próprios inimigos, só Jesus trouxe esse amor. Os outros amavam só os amigos, só ama quem faz bem, que é o que tem na religião hoje. A pessoa ama só quem é do grupo dele, só quem faz bem para eles. Esse conceito de amor universal, de amar qualquer um, que Deus dá o sol para todos, então você tem que amar os seus inimigos, amar todos, só Jesus trouxe, só você consegue, só a Espírito Santo que deixa, porque haja gente que é difícil de amar, né? Se não fosse o Espírito Santo, eu não ia conseguir amar ninguém, gente, eu ia odiar todo mundo. Mas o Espírito Santo traz o amor, e aí eu olho para as pessoas e falo, ai Deus, tenha piedade dessas pessoas.
Como eu disse, né? Tem as pessoas que já estão mortas, então não adianta nem se desejar que as pessoas morram, porque elas já nunca morreram, nunca viveram. Mas a gente tem que amar. E amor incondicional, gente. Eu estou aprendendo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Então, se você odeia alguém, pede perdão para Deus, para a pessoa e começa a amar. Mesmo se a pessoa te fez mal, perdoa, porque senão você vai perder a vida eterna. Porque vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. E quando eu falo que a vida eterna não permanece em nenhum homicida, não é que você vai viver depois que você morrer, entendeu? Ah, quando eu for morrer eu perdoo meu irmão. A vida eterna é em você agora. É isso que é o gnosticismo. A gnose é você ter a vida eterna dentro de você. Você já ressuscita agora e agora eu já sou eterno, entendeu? Eu não morro, gente. Pode esse corpo aqui morrer, mas eu já estou vivo. Nossa, se eu amo, né? Se eu não amar vocês. Tô fazendo isso aqui por amor. Tô cansado e tô fazendo por amor, sem nem conhecer vocês. Mas é isso que é o amor. E se você não ama, e se você odeia seu irmão, você está cometendo homicídio. E aí quando você comete homicídio, você não tem a vida eterna em si, não tem a gnose. O Espírito Santo não fica em lugar onde tem ódio pelo irmão. É isso. Nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, Jesus, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Então deem sua vida por mim, tá, gente? Se alguém tentar me matar um dia, vocês me protejam. Porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Se você tem riqueza e vê seu irmão lá passando necessidade, você fecha o coração e não ajuda seu irmão, como você fala que você tem o amor de Deus? Não tem, não. Quando falo amor de Deus aqui, é o Espírito Santo, gente. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso sabemos que somos da verdade, e asseguraremos os nossos corações diante dele. Entendeu? Essa é a parte mais incrível e que vocês têm que decorar na vida. Presta atenção, ninguém pode condenar vocês, só um pode condenar vocês, só alguém. Olha quem pode condenar vocês. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. Então o único árbitro e juiz tem que ser seu coração. Se você vai fazer uma coisa, seu coração está te condenando, gente, não faz. Mas se seu coração não te condena, você tem confiança diante de Deus. Mas se seu coração te condena, pede perdão, porque Deus conhece seu coração e sabe todas as coisas. Então é único. Por isso que eu falo que o gnosticismo é pessoal. Ser cristão gnóstico, ser cristão é pessoal. Não é alguém que vai falar para você te julgar ou falar isso, aquilo. Você sabe dentro de você o que é certo e errado. É o seu coração que vai determinar isso. E na situação certa. No momento de provação, que você tem que tomar uma decisão de falar uma verdade ou omitir alguma coisa para salvar a vida de alguém, o que você faria? Você vai seguir alguém que vai falar que pode ou não, ou você vai seguir seu coração, se seu coração está em paz ou não? O Espírito Santo vai falar, não, pode, porque senão a pessoa vai morrer. Se você falar que ela está escondida ali, ó, tá um ladrão querendo achar ela, você vai falar pro ladrão que ela está ali, ah, não, porque Deus disse que não vou mentir, se eu mentir eu vou pro inferno, então é melhor eu viver do que a pessoa, eu não ir pro inferno do que a pessoa. Então, ó, bandido, ela tá ali, ó. Entendeu? É bem assim, quando você coloca num ponto extremo assim, né, é bem fácil de entender, mas no dia a dia tem muitas situações dessa que você está matando as pessoas porque você está seguindo uma regra. Aqui, ó, amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Não é o mandamento do Deus dos judeus, gente. Não é aqueles mandamentos lá.
É o mandamento de Jesus, que é esse aqui. E este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mandamento. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. Esse é o único mandamento. Não é os 10 mandamentos dos judeus, as leis que eles têm e tal. Não é, gente. É amar uns aos outros e crer em Jesus. Esse é o único mandamento. Aqui não está escrito que você tem que usar véu, tem que não raspar o sovaco, não está escrito que você tem que não assistir TV, não está escrito que você está escrito nada. Está escrito que você não pode beber, não pode fumar. Não, fumar não pode. Né? Fumar faz mal para a saúde. Mas eu estou falando coisa que faz mal para a saúde. Mas não está escrito que você pode falar com as pessoas, você não pode conversar com outras pessoas. Aqui está escrito que você tem que crer em Jesus e amar uns aos outros. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. Então, quando você guarda esse mandamento, que é amar uns aos outros, que Deus é amor, o Espírito Santo é amor, e ter fé em Jesus, porque quando você tem fé em Jesus, você acredita nele, vê o Pai, vê ele, porque ele é o Pai, e o Pai é ele, você só chega ao Pai com ele. Habita nele, então você começa a habitar nele, porque nós habitamos em Deus, Deus é tudo. Você está dentro de Deus, entendeu? E Deus está dentro de você. E ele nele. Isso é a coisa mais linda que existe. Deus não é uma coisa que tem um espaço ou não. Você está dentro de Deus. A gente é como se eu fosse uma célulazinha aqui dentro de Deus. Um átomo, nem isso, não dá para comparar. Mas ao mesmo tempo, Deus está dentro de você. Isso que é a maravilha da vida. Por isso que ele é a energia, ele é a força, ele é a luz, ele é inefável, ele é o que é e o que não é, ele é tudo. Menos um velho de barba branca. Ele não tem uma forma. Porque como você vai habitar em algo que tem uma forma, e como aquilo que tem forma vai habitar em você. Habitar nele e ele habitar nele, isso é o princípio da existência e não existência do gnosticismo. Este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Isso está em 1 João 3, 23. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda seus mandamentos habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. É isso que eu queria chegar nessa parte, para vocês entenderem o Evangelho de Filipe. Que é isso. Você sabe que você tem Deus, que ele está em você, pelo Espírito que ele te dá. Você só é feito filho de Deus se você tem o Espírito Santo. Então qualquer outra religião que fala, não tem o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo está errado. Por isso que Jesus fala, o único pecado que não tem perdão é você blasfemar contra o Espírito Santo. Então você tem que entender que você precisa do Espírito Santo. Senão você não é filho de Deus, senão você não consegue amar, senão você não consegue nem crer em Jesus. Se você crê em Jesus, se você ama, você tem o Espírito Santo e ele está em você e você está nele. Então essa é a ideia da Sofia, que é o barbelo, que é a energia feminina de Deus. E você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? O seu corpo completo. Você está nele, ele está em você. Porque o Pai é tudo, que a gente está dentro dele. E o Espírito Santo está dentro da gente. É o que ele trouxe para a gente chegar mais próximo dele. É mais ou menos como a mãe, sabe? Por isso que é a alegoria da mãe, assim. O pai, ele só... se eu fosse pai, né? Eu vou ter um filho. Eu tô doido pra ser pai, gente. Eu tenho que ter essa experiência de ter pai. Eu quero ter uma filha e um filho, sei lá, uns dois, um casal. Mas tem que ter um filho mais velho para ele cuidar da irmã. Quando crescer, proteger ela. Apesar que eu era mais novo e protejo minha irmã, mesmo sendo mais novo. Mas o pai, o que ele faz? Ele dá força para a mulher ter filho, não faz? A gente vai lá e tem uma potência, né? Deu a energia para a mulher. Mas quem é que é o útero? Quem que gera?
É a mulher. O pai só fica ali observando, né? Trabalhando, dando, né? Quando é o pai presente, ajudando ali. Mas quem tá gerando por 8 meses, 9 meses é a mulher. Quando nasce, quem é que amamenta? O pai? O pai tem teta? Não. É a mãe. Ela vai lá, amamenta, coloca ali. E quando a mãe amamenta, primeiro, quando tá gerando ali, por isso que fala engendrar, tá dentro da mãe. Eles são um só, não é? O filho não é um só com o pai, assim, só sai do pai, mas aí precisa do óvulo para juntar. Mas quando tá junto ali, é um só com a mãe. O que a mãe come, o filho recebe o alimento. Assim é o Espírito Santo, entendeu? Por isso que a gente chama o Espírito Santo de mãe. Porque o Espírito Santo é que vai te fazer crescer. Ele vai te dar alimento, vai fazer crescer, porque você é tipo um bebezinho ali na barriga. Ali. Quando você renasce, primeiro junta os dois, o pai e a mãe. Aí eles te geram. Aqui, ó, tô dando a palavra. Jesus é a palavra e o pai. Mas você precisa do Espírito Santo para você crescer, entendeu? Por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como criancinhas que amamentam. E a mãe, o Espírito Santo é a mãe, ele vai te envolver ali, ó, no útero e vai te proteger de tudo e te dar carinho, te dar aquela atenção. E o pai também não pode ficar gritando com você, né? Porque se o pai grita lá e não tem paz, por isso que o pai é silêncio, ele fica ali. E aí você vai crescendo como um bebê, por isso que não pode abortar. Aí, depois quando você vai nascer pro mundo, tem dor, né? Nos homens, né? Nos animais não tem, não. Ele vai lá, uma mãe te pega e cuida de você. O Espírito Santo vai te ensinar e vai te dar o leite. E se você tem um irmãozinho lá, o irmãozinho vai ajudar ainda a criar, que Jesus é seu irmão. Vai ajudar a criar. Mas quando tá bebezinho, quem que fica lá cuidando, dormindo junto, trocando a fralda, alimentando? É a mãe. Então o Espírito Santo, quando você é criancinha, é mais importante do que o pai às vezes, entendeu? Nesse sentido da sua evolução. Por isso que ele fala que você sabe que está aqui na Terra, quem vai te proteger é o Espírito Santo, que é a mãe. O pai você vai ter quando você crescer, virar homem. Quando eu virei homem, eu não precisei mais amamentar tanto na minha mãe. Aí parei de amamentar, mas minha mãe sempre continua. E depois você começa a seguir o exemplo do pai, como homem. Aí eu falo, então tem que ser como meu pai. Meu pai trabalha, eu tenho que trabalhar também. Meu pai faz isso, eu tenho que ser igual ao meu pai. Tudo isso são alegorias, não é que eles são uma mulher, um homem, um pai. É o que a gente consegue entender. Por isso que ele fala pai e mãe. E por isso que Jesus fala que nós temos que ser como criancinhas. Então, primeiro você tem que ter essa comunhão com o Espírito Santo e alimentar ele, te ensinar tudo, como uma mãe te ensina tudo, te dá o leite. E o leite é Jesus. E aí você vai crescendo. E isso é a palavra, tal, vários, até você se tornar homem. Como eu disse ontem, o filho, ele herda do pai só depois que ele se torna adulto, homem. Antes dele ser adulto, ele não vai herdar as coisas do pai. Então, assim, você tem que buscar amadurecer. Você vai amadurecer pelo Espírito Santo. A mãe, sabe aquelas rainhas assim, que pega o príncipe e vai doutrinando ele até ele poder se tornar um rei? E aí o pai fica só falando, não, faça esse filho ser forte e tal. E vai nesses... Tinha aquele seriado lá do GOT, né? Game of Thrones. Aquilo é legal pra entender isso aí. Como é que eles agem. Então, você tem que ter essas alegorias na sua cabeça. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo é tudo. É a mãe. Então, você precisa ter comunhão com ele. E isso você consegue com muita meditação. Coloca uma música no seu quarto, fecha e fala, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero 1 trilhão de vezes mais poder. E você vai orando. Pede que ele te dá. Quem te dá o Espírito Santo é o Arcanjo Gabriel. Então fala, pai, envia o Arcanjo Gabriel, me encha do Espírito Santo. Sei lá, pede um monte de jeito, estuda e lê. Quando você vai lendo, vai buscando, você vai alcançar. Mas sua meta tem que ser essa unção e essa comunhão com o Espírito Santo e ele te ensinar. Se ele não te ensinar, aí você percebe que você não nasceu para isso, que você é desse mundo e vive nesse mundo aí. Mas ame as pessoas e crê em Jesus, que esse é o único mandamento. Eu vou continuar amanhã. Eu parei em qual? Nossa, eu não li quase nada, né? Parei. 50. Hoje a André nem entrou, né? Nádia, anota aí pra mim qual que eu parei. Pra amanhã, pra outro dia eu lembrar. Eita.
Nossa, no 59, parei em 59. Se alguém, depois de baixadas as águas, sai dela sem nada haver recebido e diz, sou cristão, somente terá recebido este nome de empréstimo. Mas se recebe o Espírito Santo, fica de posse do citado nome a título de doação. Nada se tira de quem recebeu um presente, mas reclama-se a devolução do empréstimo a quem o recebeu. Tá? Outra live eu leio a partir dos 60. Aí só vai faltar mais 60, que tem 123. Ah, eu amo esse livro. Esse livro é tipo... Não, 123 não, 125, 27. Esse livro é fenomenal. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado aí por quem conseguiu participar. Foi 1h30 de live muito legal hoje. Obrigado, gente. Oi, Jéssica. Chegou no final. Tchau.